Sabe aquele zunido invisível que parece nunca parar? Aquele barulho constante na cabeça, como se o mundo inteiro estivesse gritando ao mesmo tempo, menos notícias ruins, cobranças, comparações, opiniões de todo lado. É como viver no meio de uma feira barulhenta, tentando ouvir uma melodia suave tocando lá no fundo, mas adivinha? Essa música baixinha é a voz do universo tentando falar com você. A gente acorda já com o celular na cara, a mente correndo, notificações piscando e o coração perdido. Tudo ao nosso redor diz o que fazer, como ser, no que acreditar, o que é certo, o que é sucesso. Mas e a nossa intuição? E aquele sexto sentido que sussurra baixinho quando tudo está quieto? Pois é, a gente anda tão ocupado ouvindo o mundo que esqueceu de ouvir a gente mesmo. Silenciar o mundo parece impossível, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Não, sou impossível, como é urgente. Porque enquanto você estiver se afogando nesse mar de ruídos, vai continuar passando batido pelas mensagens que o universo está tentando te mandar. Ele está falando o tempo todo, mas ele fala baixinho, fala com sinais, com sensações, com aquela paz que aparece do nada. Quando você finalmente desliga o barulho, esse livro aqui é o seu convite. Um chamado, um grito silencioso. Olha a ironia aí. Para você parar de viver no piloto automático e começar a sintonizar com a frequência da sua verdadeira essência. Aquela que não depende da aprovação dos outros, nem dos padrões da sociedade, nem do algoritmo. Você nasceu com um propósito, algo só seu. E sabe o que mais? O universo quer te ajudar a pegar o que é seu por direito. Mas para isso, primeiro você precisa calar o mundo e escutar. Escutar de verdade. Aqui eu não vou te dar regras prontas nem fórmulas mágicas. O que eu vou te mostrar é como abrir espaço dentro de você para ouvir o que importa de verdade. A cada página, a gente vai soltar o que pesa, calar o que confunde, e afinar os ouvidos para captar os sussurros da abundância, da paz, da intuição e da mágica. Sim, mágica. Porque quando você silencia o mundo, o universo começa a conspirar por você. E é aí que a mágica acontece. Vem comigo. Vamos baixar o volume de fora e aumentar o de dentro. Porque tudo o que você quer já está vindo. O único barulho que pode te impedir é o que você ainda não teve coragem de desligar. Tanta gente falando, mas cadê a sua voz? Acorda. Plim, notificação, rola o feed, mais uma opinião. Abre o grupo da família. Uma notícia bombástica. Liga a TV, mais tragédia. Alguém diz o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é sucesso. E aí, sem perceber, você já está soterrado em um mundo de vozes que não são suas. É muita gente falando, gritando, discutindo, e você nem sabe mais. Parece que sua própria voz virou um eco perdido num deserto lotado. E o pior, a gente vai se acostumando com isso, como quem dorme com a TV ligada. O barulho vira normal. E a confusão interna se disfarça de rotina. Eu não estou aqui para bancar o filósofo, nem para dizer largue tudo e vá morar no mato. Não mesmo. O que eu quero te dizer é, você precisa urgentemente achar o botão de volume e abaixar o som do mundo. Porque, enquanto o mundo estiver no talo, você vai continuar se sentindo pequeno, confuso, exausto e perdido de você. Sabe por quê? Porque a sua essência não grita menos. Ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, tem que calar o resto. Não dá para escutar a alma quando o Instagram tá berrando, quando o medo tá fazendo show pirotécnico na sua cabeça, quando as vozes dos outros já decoraram os seus pensamentos. Você está cercado de padrões invisíveis, sabia? Uns que dizem como viver, como amar, como ganhar dinheiro, até como sorrir. E a gente vai entrando nessa dança ensaiada, sem se perguntar se a música é mesmo a nossa... O resultado, um monte de gente dançando a coreografia da frustração. Mas, calma, respira, fecha os olhos, silencia um pouco e pergunta o que eu quero, o que faz sentido para mim. Pode parecer bobo, mas essas perguntinhas simples são tipo lanternas em noite escura. Elas mostram o caminho de volta para casa. E por casa eu quero dizer você mesmo. O mundo não vai calar. As redes não vão parar. Os medos vão continuar tentando dar opinião. Mas você pode decidir quem vai ocupar o microfone da sua mente. E isso muda tudo. Então, antes de sair vivendo o que os outros dizem, que tal viver o que sua alma está pedindo há tanto tempo? Silencia, escuta e deixa o universo, enfim, te responder, porque a resposta está aí. Só esperando você desligar o ruído e se o GPS da sua vida estiver dentro do peito. Outra, já parou para pensar que talvez, só talvez, o verdadeiro guia da sua vida não esteja lá fora, mas aqui dentro? Pois é. E se tudo que você anda procurando com tanto esforço, respostas, direção, paz, clareza,
não estiver nos livros, nos gurus, nas redes, nem nas fórmulas prontas, mas quietinho aí dentro do Voca só esperando ser notado. Eu sei, parece meio maluco, né? A gente cresceu achando que para dar certo precisava seguir o que os outros diziam. Que sucesso era fórmula passo a passo, diploma na parede. Mas deixa eu te contar. Existe uma bússola interna aí dentro, e ela é mais precisa que qualquer GPS. Só que tem um detalhe. Essa bússola não grita, ela não aparece com glitter, nem dá alerta sonoro, ela é sutil, sensível, silenciosa. Ela fala através daquela sensação esquisita no estômago quando algo não está certo, ou daquela faísca no coração quando algo simplesmente faz sentido. O problema é que a gente vive tão conectado com o mundo e tão desconectado da gente, que esqueceu de ouvir a própria alma. E quando isso acontece, sabe o que rola? A gente começa a seguir mapas que não são nossos. Caminhos alheios, e aí bate o vazio mesmo com tudo certo por fora. Mas olha só, você tem um universo inteiro pulsando dentro de você. Um universo que sabe o que quer, que precisa, que ama. Um universo que já tem todas as respostas. Só tá esperando você calar um pouco o barulho de fora para ouvir o sussurro de dentro. E olha, deixa eu te falar com todo carinho. Não existe mestre mais sábio que a sua própria intuição. Nenhuma voz é mais honesta do que a que vem da sua. Nenhum caminho é mais certeiro do que aquele que faz seu peito vibrar de verdade. Então, que tal parar de procurar lá fora por aquilo que só você pode acessar aqui dentro? Fecha os olhos. Respira fundo, escuta, pode apostar. Tem um guia aí dentro só esperando sua permissão para te levar para onde sua alma sempre quis estar. E, quando você começar a confiar nisso, meu amigo, minha amiga, o universo inteiro vai começar a se alinhar só para te ver brilhar. Desliga o mundo, liga no universo, um convite que muda tudo. Ei, posso te fazer um convite diferente hoje? Nada de rolê, nem série nova, nem desafio de produtividade. O que eu quero te convidar é para algo bem mais profundo. Silenciar o mundo e sintonizar com a frequência do universo pode parecer estranho, eu sei. Afinal, a gente vive correndo, conectado o tempo todo, bombardeado de informação. É tanto barulho por minuto que às vezes parece que a vida virou um rádio desregulado menos chiando, sem estação certa. Mas, e se eu te dissesse que a frequência ideal, aquela que alinha tudo, já está no ar? E você só precisa aprender a escutar? Pois é. Só que para escutar antes do tudo, a gente precisa calar. E não estou falando só de silêncio com o som, mas de aquietar a mente e sossegar a alma, tirar os sapatos do ego e sentar no chão do coração. Porque olha, o universo não fala gritando. Ele se comunica com leveza, com sinais sutis, com arrepios, no braço, com ideias que brotam do nada, com encontros que parecem acaso menos, mas não são. Ele fala na entrelinha da vida. Naquele momento que você finalmente para e bum, a ficha cai. A resposta vem. A conexão acontece e queer saber o que acontece quando você sintoniza com essa frequência. Tudo muda. De verdade. As peças se encaixam, as dúvidas se dissolvem, as portas se abrem menos como mágica. Só que não é mágica, é sintonia. É como dançar no ritmo certo da sua própria melodia. É parar de remar contra e começar a flutuar, com a maré certa. Então, aqui vai meu convite de alma para alma, desliga o barulho lá de fora, sai do automático, entra em Voca, sintoniza, porque o universo tem falado com você há muito tempo. Só tá esperando você calar o mundo. Finalmente responder. Bora tentar? E se você achou esse texto só bonito, mas ainda não sentiu, tudo bem, mas experimenta, mesmo que só por 5 minutos, porque, às vezes, um simples silêncio pode ser o começo da maior conversa da sua vida. Capítulo 1. O mundo grita, o universo sussurra. Se tem uma coisa que o mundo aprendeu a fazer bem, é gritar. Grita com as urgências, com os prazos, com as cobranças, com os tem que, precisa. Vai logo, grita com likes, com comparações, com tendências que mudam mais rápido do que a gente consegue respirar. Tá tudo sempre correndo, piscando, empurrando. É tanto barulho ao redor que a gente nem percebe o quanto se afastou do que é essencial. E aí vem aquela sensação esquisita, sabe? Tá tudo funcionando, mas lá dentro parece que está faltando alguma coisa. E tá mesmo, porque no meio desse mundo barulhento existe algo que não grita. Não invade. O universo, diferente de tudo ao nosso redor, fala baixinho. Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, meu amigo, minha amiga, a gente precisa aprender a calar o barulho. De fora e encostar o ouvido no peito da vida. O universo não compete com o caos. Ele espera. Ela observa. E ele fala com quem tem coragem de parar para ouvir. Mas olha que ironia linda.
Quanto mais você tenta se encaixar no barulho do mundo, mais você se afasta da única voz que realmente importa, menos a sua conexão com o todo, com o invisível, com aquilo que vibra lá no fundo da alma. É isso que a gente vai explorar juntos a partir de agora. Como o mundo nos vicia no ruído, como isso desconecta a gente de quem somos de verdade, e como reverter isso. Esse capítulo é um chamado, um primeiro passo, um leve puxão de orelha e ao mesmo tempo um abraço apertado, porque a resposta que você está buscando não vai vir no próximo post nem no próximo curso. Vai vir no silêncio, né? Então bora lá. O mundo pode até continuar gritando, mas agora é sua vez de ouvir o que o universo tem a dizer. Vozes do fora, vaz do dentro. Quem tá no comando aí? Tem uma coisa que eu demorei para entender menos, mas quando entendi parece que virou uma chave dentro de mim. Sabe qual é? Existe uma diferença gritante e silenciosa ao mesmo tempo entre o ruído externo e a intuição interna. O ruído externo é aquela galera toda falando ao mesmo tempo. É a mídia berrando notícia ruim, é o Instagram jogando perfeição na sua cara. É gente opinando na sua vida sem nem saber sua história. É pressão, é comparação, é urgência que não é sua. É um tsunami de vozes dizendo o que você deveria fazer, como se você fosse um robô com manual de instrução. Agora, a intuição interna, essa é outra história. Ela não grita, ela chega como um arrepio, um friozinho na barriga. Uma paz que ninguém entende. Ela é tipo uma lanterna no escuro que te mostra só o próximo passo. E mesmo assim, você sente que está no caminho certo. Enquanto o ruído te acelera, a intuição te acalma. Enquanto o mundo te empurra para fora, ela te chama para dentro. E quer saber o mais louco? Muitas vezes a intuição vai contra a lógica. O mundo diz, vai por aqui. É mais seguro, mas lá dentro, aquela vozinha tranquila, teimosa, firme te diz, não, vai por ali, confia. E quando você confia, mesmo sem entender, tudo começa a fluir de um jeito que parece até mágica. Mas não é mágica, é sintonia. O problema é que a gente anda tão viciado no barulho de fora, que desaprendeu a ouvir a própria alma. E aí a gente se perde. Toma decisões que não fazem sentido, segue caminhos que não têm nada a ver com a gente. Vive uma vida que não é nossa, menos só porque estava no volume mais alto. Mas olha só, sua intuição nunca foi embora. Ela está esperando você baixar o som lá de fora para escutar o que ela sempre quis te dizer. Então, da próxima vez que o mundo estiver gritando, respira fundo e pergunta para si mesmo. Essa decisão veio de fora ou veio de dentro? Acredite, quando a voz de dentro começa a guiar seus passos, o universo inteiro começa a abrir caminho. Quem foi que mandou você calar? Desde pequeno a gente aprende umas coisas bem esquisitas, né? Tipo, engole o choro, não questiona. Fica quieto, faz o que mandaram. E assim, no meio dessas frases inocentes, a gente vai aprendendo a calar a própria voz, menos aquela que mora lá no fundo do peito, que sabe o que quer, mas que foi ensinada a ficar em silêncio. A sociedade tem um jeitinho bem sutil e perigoso de programar a gente. Ela diz o que é bonito, o que é certo, o que é sucesso, o que é normal. E se você sente algo diferente, já começa a se perguntar se não tem algo errado com você. Mas não tem nada de errado. O que tem de errado é esse sistema que nos ensina a desconfiar da nossa própria essência, como se o mundo dissesse o tempo inteiro, não ouve seu coração, escuta a gente aqui. E aí pronto, lá vamos nós, tentando caber em moldes que não nos servem, repetindo escolhas que não nos representam, sorrindo quando tudo dentro da gente quer gritar. A voz interior vira coadjuvante de uma peça que você nem queria atuar. Mas ei, deixa eu te contar um segredinho. Ela ainda tá aí, só está em silêncio de braços cruzados esperando você lembrar que ela existe. E quando você dá espaço, meu amigo, minha amiga, ela volta com tudo, trazendo clareza, coragem e um sentimento de agora sim, que não tem preço. Só que não dá pra ouvir essa voz se você continuar seguindo no piloto automático, fazendo tudo do jeito que todo mundo faz. Você não é todo mundo, nunca foi. A sociedade quer que a gente se encaixe, mas sua alma nasceu para expandir. E a sua voz interior, essa é a bússola mais fiel que você vai encontrar. O mundo pode até tentar te ensinar a ignorar lá, mas o universo sempre dá um jeitinho de te lembrar. Às vezes é um desconforto, às vezes é estalo, às vezes é um grito silencioso no meio da madrugada. Mas sempre é o seu verdadeiro eu tentando voltar pro comando silence ou search. O silêncio já virou questão de sobrevivência. Olha, vou ser bem direto com você. Buscar silêncio hoje não é mais um luxo, é uma necessidade urgente. Tipo, de verdade. Não estou exagerando. A gente tá tão mergulhado em barulho, menos barulho digital, emocional, mental, existencial, que o silêncio virou quase uma espécie em extinção. E cá entre nós, se a gente não começar a criar esse tal de silêncio intencional, a nossa mente vai fritar. Já está fritando, né? Ansiedade, insônia, estresse, cansaço sem fim.
tudo isso é o grito do corpo pedindo paz. Mas não é qualquer paz. É aquela que só aparece quando o mundo cala e você finalmente escuta o que está rolando aí dentro. A real é que o silêncio não vem sozinho. Ele precisa ser buscado. Precisa ser criado. Precisa ser escolhido. Não adianta esperar o mundo desacelerar por você. Ele não vai. Ele só acelera. E se você não se posicionar, já era, menos vai ser. Atropelado por tudo e por todos. Silêncio intencional é como respirar fundo embaixo d'água quando tudo à sua volta está prestes a te afogar. É como abrir uma janela num quarto sufocado. É onde as ideias voltam a fazer sentido. Onde a alma respira. Onde a intuição acorda e te cutuca com aquele "ei, tô aqui". E não precisa ser nada difícil, viu? Às vezes, é só desligar o celular por 10 minutos. É sair para caminhar sem fone de ouvido. É sentar no canto do quarto, fechar os olhos e nada. Só isso, nada. E esse nada pode ser tudo que você estava precisando, porque nesse mundo que vive gritando, quem aprende a se calar por vontade própria vira mestre da própria paz. Enquanto todo mundo corre atrás de mais informação, mais estímulo, mais barulho, você escolhe ouvir o que ninguém mais está ouvindo. O silêncio que revela o essencial. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, seria esse. Silencie, nem que seja um pouco, nem que seja agora, porque o silêncio intencional é o novo superpoder. E quem não aprender a usá-lo, vai acabar vivendo no modo sobrevivência. Capítulo 2. O poder do silêncio. Sabe aquele momento em que tudo perisp? Nenhuma notificação, nenhuma cobrança, nenhum tem que, só você. E o nada. Pois é, esse nada tem um poder que pouca gente percebe. E muita gente evita. Mas vou te contar. É exatamente aí que mora a mágica, o silêncio. É um superpoder disfarçado de pausa. No mundo que vive acelerado, barulhento e ansioso, quem aprende a silenciar vira praticamente um mestre Jedi da alma. Porque, diferente do que a gente foi acostumado a pensar, o silêncio não é vazio, ele é cheio. Cheio de respostas, cheio de paz, cheio de você. Eu confesso, no começo, o silêncio me assustava. Era como encarar um espelho que não mente. Mas aos poucos fui entendendo que o que me incomodava não era o silêncio. Era o que ele revelava. E olha, foi aí que comecei a me encontrar de verdade. O silêncio tem esse poder de limpar, curar, reorganizar as coisas aqui dentro. Ele ajeita o pensamento, acalma o coração e dá espaço para algo muito maior se manifestar. A voz da intuição, a presença do agora, a sabedoria que a mente tagarela não deixa entrar. Nesse capítulo, a gente vai juntos mergulhar nesse universo silencioso e poderoso. Vou te mostrar como o silêncio não é ausência, é presença concentrada. E como ele pode se tornar seu melhor aliado nessa jornada de reconexão com o universo e com você mesmo. Então, respira fundo e bora desacelerar. Porque quanto mais você aprende a ficar em silêncio, mais começa a ouvir as respostas que estava procurando há tempos. Quando o silêncio vira superpoder, clareza, conexão e controle. Tem hora que tudo que a gente precisa não é de uma resposta, nem de um conselho, nem de mais informação e do silêncio. Esse é aquele silêncio gostoso, quase sagrado, que tira o peso da cabeça e coloca tudo no lugar. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que existem, menos e quase ninguém usa. A gente vive como se fosse pecado parar, ficar quieto, não produzir, não responder, não postar. Mas o que ninguém te contou é que muitas vezes é justamente no silêncio que você se encontra de verdade. Quer clareza, silencia. Queer pause, silencia. Quer se reconectar com quem você é, de onde veio e para onde? TR Indo. Silencia, pelo amor de tudo. Eu já me vi perdido um monte de vezes. Mente acelerada, coração ansioso, tudo embaralhado por dentro. E olha, nessas horas, o que salvou não foi mais um vídeo motivacional nem uma planilha. Foi o silêncio. Foi parar, respirar, escutar o que estava escondido debaixo do barulho. O silêncio tem uma força invisível. Ele é tipo um botão de reset na alma. Enquanto todo mundo lá fora tá gritando querendo provar alguma coisa, você escolhe calar. E nessa escolha, encontra um poder que ninguém tira de você. Ele te devolve o que o barulho te roubou. A clareza, a calma, a intuição. Ouça. E aí, meu amigo, minha amiga, quando você volta a falar, sua voz vem de outro lugar. Vem da sua verdade. Vem firme, vem leve, vem limpa. O silêncio também é conexão, mas não qualquer conexão. É aquela com o seu eu real, aquele que não precisa agradar, nem provar nada, nem correr para acompanhar ninguém. É o eu que sabe, que sente, que confia. Então, se tudo anda confuso aí dentro, talvez você só esteja precisando dar um tempo do mundo e escutar o que sua alma está tentando dizer faz tempo.
Porque, no fim das contas, quem aprende a usar o silêncio vira mestre de si mesmo. E isso, meu caro, não tem preço. Gênios em silêncio, quando ficar quieto é a melhor estratégia. Já reparou que os mais sábios não são os que mais falam, mas os que mais observam? Pois é, tem uma galera poderosa por trás da história que entendeu que às vezes ficar em silêncio vale mais do que 1000 discursos. E olha, não tô falando só de monges no topo da montanha, não. Tô falando de gênios, líderes e mestres que transformaram o mundo menos começando por dentro. Quer ver Einstein, por exemplo? O cara que literalmente mudou a forma como entendemos. Ou Universal vivia dizendo que o momento mais poderoso do dia era quando ele ficava sozinho, em silêncio. Ele acreditava que as melhores ideias nascem no vazio, não na bagunça. E se até o Einstein precisava calar o mundo para pensar, quem somos nós, né? Agora segura essa, Jesus. Um mestre que transformou a humanidade e mesmo assim escolhia-se retirar para lugares silenciosos. Montanas, desertos, hardens. Antes de tomar decisões grandes, ele se calava, se afastava. Ele entendia que o silêncio é onde a alma se fortalece. Outro exemplo lindo é Buda. Esse então fez do silêncio sua casa. Ele descobriu que só no completo silêncio interior é que se encontra a verdadeira liberdade. E hoje milhares seguem seus ensinamentos menos baseados, justamente, na prática de calar a mente. Quer um exemplo moderno? Nelson Mandela, depois de décadas preso, saiu com uma calma absurda. E sabe o que ele dizia? Que o silêncio da prisão foi o que lapidou a força dele. Que foi no silêncio que ele organizou as ideias, curou feridas e se preparou para liderar uma nação. E tem mais. Gandhi, o homem que libertou um povo sem levantar uma arma. Ele fazia questão de praticar o dia do silêncio toda semana. Isso mesmo. Um dia inteiro sem falar. Só ouvindo. Só sentindo. Só se conectando. Ele sabia que o silêncio tinha mais poder do que o barulho da raiva. Percebe? Não é coincidência. Essas mentes brilhantes descobriram algo que a maioria ainda ignora. O silêncio não é ausência de ação. É preparação para o impacto. É o intervalo onde a verdade se organiza, o medo se dissolve e o propósito ganha forma. Então, se os grandes usaram o silêncio como estratégia, talvez seja a hora da gente começar a fazer o mesmo, né? Porque, no fim, quem sabe, calar na hora certa. Fala com o universo inteiro. Silêncio de bolso. Como criar paz no meio do caos. Olha, sei, você está esperando ter tempo livre. Um templo zen ou um retiro no Himalaia para finalmente praticar o silêncio. Pois, o silêncio verdadeiro não precisa de cenário perfeito. Ele só precisa de presença. E sim, dá para cultivar essa paz mesmo no meio da correria do dia a dia. Quer começar agora? Bora! A primeira dica é simples, quase boba, mas funciona demais. Respira e cala por um minutinho antes de qualquer decisão. Isso mesmo. Vai responder uma mensagem? Fecha os olhos, respira fundo, dá um pause interno. Esse microsilêncio muda tudo. A resposta vem de outro lugar, muito mais alinhada. Outra prática poderosa é o banho sem distração. Nada do música, nada de celular tocando ali do lado. Só você, a água, o vapor e o som gostoso do chuveiro caindo. Pode parecer só um banho, mas se você se permitir estar ali, 100% presente, ele vira tipo uma mini meditação. E que tal um café em silêncio? Só você e a xícara. Sam Rollerfeed. Sem pensar no que tem que fazer. Só sentir o aroma, o calor, o momento. Parece pouco, mas esse tipo de silêncio é um abraço na alma. Se tiver um cantinho tranquilo aí na sua casa, menos vale até seu banheiro. Crie seu espaço do silêncio. Um lugar só seu, onde você pode sentar por 5 minutos e não fazer absolutamente nada. Nem pensar, nem resolver. Só está. 5 minutos de nada que viram tudo! E não esquece de silenciar o celular por uns blocos de tempo durante o dia. Parece que o mundo vai acabar, mas não vai. E quando você volta, tá mais centrado, mais claro, mais leve. O importante é entender que silêncio não é ausência. De som menos é presença sem distração. É quando você se escuta sem pressa, sem filtro, sem cobrança. Essas práticas são tipo sementes. Você planta hoje, rega com constância e quando vê, está colhendo paz, clareza e conexão até no meio do caos. Capítulo 3. Quando a mente cala, o universo fala. Já aconteceu com você de estar tão cheio de pensamentos que parecia que a cabeça ia explodir? Tipo uma rádio desregulada, com 1000 estações tocando ao mesmo tempo. E nenhuma delas fazendo sentido? Pois é, a mente da gente fala tanto, que a gente esquece como é viver em silêncio por dentro. Só que tem uma coisa curiosa aí. Quando a mente finalmente cala, o universo começa a falar. E fala bonito. Fala com sinais, com intuições, com sensações boas que surgem do nada. Só que esse nada é tudo. É o espaço que a gente precisa abrir dentro da gente para que a sabedoria maior possa entrar. Mente grita, o universo sussurra. E se a gente não aprende a baixar o volume interno,
A gente perde essas mensagens preciosas que vêm do alto, do profundo, do invisível menos, mas são reais demais para ignorar. Eu demorei para perceber isso. Achava que o segredo estava em pensar mais, planejar mais, fazer mais. Mas aí veio a vida, com todo o seu jeitinho de ensinar na marra, e me mostrou. Quanto mais eu silenciava, mais tudo começava a se encaixar. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que o universo não está em silêncio, quem faz barulho demais é a nossa cabeça. A mente quer controle, pressa, lógica. O universo quer fluxo, leveza, conexão. E olha, quando você aprende a se calar por dentro, você escuta coisas que nenhum vídeo motivacional no YouTube vai te dizer. Você escuta você. Escuta o plano. Escuta o que sempre esteve ali, só esperando uma brecha no barulho, cabeça boa, coração melhor, quando o silêncio ensina o que a lógica não alcança. Vamos ser sinceros aqui. A mente racional é uma ferramenta incrível. Ela resolve problemas, organiza as ideias, planeja, calcula, analisa. É como aquele funcionário eficiente que entrega tudo no prazo. Mas sabe o que ela não faz? Sentir, intuir, conectar com o invisível. E é aí que mora a virada de chave. A gente foi ensinado a pensar, pensar, pensar o tempo todo. Parece até que sentir virou perda de tempo, né? Mas olha, nem toda resposta vem da lógica. Tem coisa que só o silêncio interior consegue revelar. Eu mesmo já me peguei várias vezes quebrando a cabeça com decisões importantes. Planilhas, prós e contras, noites sem dormir, tudo com a mente no comando. E adivinha, nada fluía. Até que respirei fundo, parei tudo e deixei o silêncio entrar. Foi aí que a resposta veio. No grit veio suave, certeira, como quem já sabia o caminho desde o começo. O silêncio interior é tipo um portal. Quando a mente abaixa a guarda, a sabedoria entra em cena. Não aquela sabedoria de livros, mas aquela que vem do coração, da alma, do que a gente sente sem saber explicar. É claro que a razão tem seu lugar, né? Ela é ótima para comprar passagem, montar um negócio e resolver boletos. Mas na hora de decidir com o coração tranquilo, de seguir a intuição, de confiar em algo maior, a mente racional não dá conta sozinha. E tudo bem, ela não foi feita para isso. A questão é, você tem confiado demais na cabeça e de menos no seu silêncio? Porque às vezes o barulho mental só atrapalha, a mente faz barulho, o silêncio mostra o caminho. Simples assim. Então, da próxima vez que tiver numa encruzilhada da vida, faz esse teste. Em vez de pensar até fritar, silencia até sentir. Pode apostar. O que a mente complica, o silêncio simplifica. Porque no fim, a sabedoria de verdade não faz barulho. Ela só se revela quando você para de procurar e começa a escutar. Intuição não se explica, menos se sente, e sim, dá para conectar com ela. Tá aí uma coisa que parece mágica, mas é totalmente real. A intuição, aquela vozinha que aparece do nada, aquele arrepio que te alerta, aquela certeza sem explicação lógica, e que no fim, quase sempre está certa. E mais, quando você aprende a ouvir essa voz, é como se baixasse um download divino direto da fonte. Mas vamos ser sinceros, a maioria de nós perdeu o jeito de acessar isso. A gente ficou viciado no barulho da mente. E esqueceu como é escutar o sussurro da alma. Só que olha, essa conexão ainda está aí, viva, esperando, e tem como. Ativar do novo sim, só que não é com força nem com pressa. É com presença, com pausa, com intenção. É tipo sintonizar o rádio da alma. Precisa girar o botão, devagar até cair na frequência certa. A primeira coisa que eu faço quando quero me conectar com a minha intuição é simples. Eu paro, de verdade. Desligo tudo, fecho os olhos e respiro. E não é qualquer respiração não. É aquela que vem lá do fundo, que te lembra que você está aqui, agora, vivo. Nesse momento a mente vai tentar te puxar para 1000 pensamentos. Deixa ela falar sozinha. Só observa. Só sente e... Aos poucos, começa a surgir uma sensação estranha, menos uma calma que parece que vem de outro plano. E é aí, bem aí, que as respostas começam a cair como peças de um quebra-cabeça invisível. Às vezes vêm palavras soltas, outras um sentimento às vezes nem vem na hora, mas no dia seguinte, pá, tudo faz sentido. Esse é o tal do download divino. Não tem botão para forçar, mas tem espaço para receber. E quanto mais você se alinha, mais ele flui. E quando flui, tudo muda. A vida começa a te mostrar os sinais certos. O caminho clareia e aquele sentimento de estou no lugar certo, fazendo o que eu devia tomar conta de você. Esse é o sentimento de alinhamento. E mano, não tem sensação melhor. E quando você não precisa mais lutar contra a maré, você simplesmente vai, confia e flutua. E tudo começa a dar certo não porque você forçou, mas porque você se conectou. Então, se eu puder te dar um conselho sincero hoje é esse: diminui. Cria espaço. Sente. Confia.
porque sua intuição já sabe para onde você tem que ir, só tá esperando você ficar quietinho o suficiente para escutar. Coração, exercícios, para ouvir o que só você pode sentir. Sabe aquele momento em que a gente sente que precisa de uma resposta, mas não sabe nem que pergunta fazer? Pois é, a vida tem dessas. A mente grita, o mundo acelera, e no meio disso tudo a voz mais importante, menos a sua voz interior, fica abafada. Mas calma, não precisa ir morar num templo nem fazer yoga de cabeça para baixo para voltar a se ouvir. Com alguns exercícios simples, você pode ativar a escuta interna aí mesmo, no meio do seu dia a dia. E, olha, funciona. Funciona mesmo. Quer começar? Então bora! Primeiro de tudo, faça perguntas com intenção. Isso mesmo. Pega um caderninho ou só mentalize e pergunta para si mesmo. O que eu realmente preciso agora? O que minha alma quer me dizer hoje? Ou que eu tô ignorando que já está bem na minha cara? Mas depois da pergunta, silêncio. Porque a resposta não vem no mesmo ritmo da ansiedade, ela vem no ritmo da sabedoria. Às vezes vem ali na hora, outras vem mais tarde numa conversa, num sonho, num arrepio fora de hora. São as tais respostas sutis, e se você não estiver presente, você perde. Outro exercício que me ajuda muito é a visualização guiada. Fecha os olhos, respira fundo e imagina uma cena que te traga paz, menos tipo uma montanha, um campo aberto ou uma praia deserta. E lá nesse lugar imagina que aparece uma versão mais sábia de você. Essa versão é tranquila, confiante, leve. Agora pergunta para ela o que você precisa saber. Fica ali, só ouvindo, sem julgar, sem forçar, só recebendo. E por fim, confia nos sinais. Às vezes a resposta que você quer vem num trecho de música, numa frase de livro, num comentário bobo de alguém na fila do mercado. O universo adora brincar de sutil. Só escuta quem está atento. Esses exercícios de escuta interna são como acender uma lanterna no escuro, menos a luz não vem de fora, vem do dentro, e quando você começa a confiar nesse processo, a vida muda de tom. Fica mais leve, mais fluida, mais sua. Então, se tem uma coisa que eu te convido a fazer a partir de agora, pergunte mais para dentro e ouça com o coração, porque as respostas que você procura por aí já moram em você faz tempo. Capítulo 4. Sincronicidades, as mensagens invisíveis. Você já viveu alguma daquelas coincidências tão esquisitas que parecia coisa de filme? Tipo pensar em alguém e plim, a pessoa te manda mensagem. Ou ver um número repetido toda hora, ou ouvir uma frase que responde exatamente a dúvida que estava te tirando o sono. Pois é, isso não é por acaso. Essas pequenas coincidências que arrepiam a pele e mexem com a cabeça têm nome sincronicidades. E olha, quanto mais a gente presta atenção, mais elas aparecem. É como se o universo tivesse o tempo todo tentando conversar com a gente, só que do jeito dele. Com códigos sutis, sinais discretos, pistas invisíveis. No começo a gente até duvida, acha que tá vendo coisa, que é só coincidência mesmo. Mas aí acontece de novo, e de novo, e de novo, e você começa a sentir que tem algo maior se movendo por trás da cortina da vida. Algo que está conectando os pontos que você nem sabia que existiam. Eu comecei a notar essas coisas depois que aprendi a desacelerar. Quanto mais eu me silenciava por dentro, mais eu percebia o que estava acontecendo por fora. Era como mudar de estação num rádio. Tudo já estava no ar. Eu só não tinha sintonizado. Esse capítulo é para te ajudar a fazer isso também, né? Sintonizar, a perceber os sinais, os recados escondidos nas entrelinhas do cotidiano. Porque sim, o universo fala menos e fala muito. Só que ele não manda e-mail, nem grita. Ele prefere aparecer no momento certo, do jeito mais improvável, e te deixar com aquele na alma. Nada é por acaso. Quando o universo começa a puxar conversa, sabe aqueles momentos em que parece que o universo está tentando te dizer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que? Tipo, quando o mesmo assunto aparece 1000 vezes, pessoas cruzam seu caminho de forma esquisita, números se repetem, ou uma música toca bem na hora certa. Pois é, não é maluquice não. É mensagem, é sinal. A real é que o universo fala. Fala sim, e fala o tempo todo. Só que ele não usa palavras como a gente. Ele prefere um estilo mais misterioso, sabe? Usa encontros improváveis, coincidências do nada. Frases que tocam fundo, sinais que se repetem até a gente entender. E se não entender, ele manda de novo. E mais uma vez, até você parar e pensar. Ué, isso aqui não é só uma coincidência não. Eu já vivi cada coisa que sei. O Take Counter parece roteiro de filme. Do tipo pensar em alguém que não via há anos e esbarrar com a pessoa minutos depois. Ou ver uma mesma palavra em tudo que é lugar no mesmo dia. Ou abrir um livro e dar de cara com a resposta que eu estava pedindo em silêncio. Coincidência talvez, mas eu prefiro chamar de sincronicidade e conexão com algo muito maior. O universo não dá ponto sem nó. Ele está sempre tentando alinhar a gente com o que a alma veio viver aqui. E quando você começa a prestar atenção,
Nossa, é como se a vida ganhasse legenda. Você começa a ver sentido nas coisas, e tudo deixa de ser aleatório para virar sinal. Quer um exemplo simples? Aqueles números repetidos tipo 11 a 11, 20 to 22, 555, 777. Não é só charme de relógio não, são códigos, portais, lembretes. Outra dica, aquele encontro inesperado com alguém que te desperta algo, mesmo sem dizer nada. Ou aquela situação que se repete com cara de déjà vu, sempre com a mesma lição disfarçada. O universo é inteligente, sensível e às vezes até engraçado. Ele ama mandar pistas por todos os cantos, como se estivesse jogando um joguinho secreto com a gente. A pergunta é: você está atento ou está deixando tudo passar, achando que é só acaso? Então faz o teste, começa a observar mais. Anota as repetições FAICA, dual ou nas coincidências. Sente o que elas despertam em você. Ou quando você começa a enxergar os sinais, sua vida nunca mais é só vida. Ela vira um diálogo com o invisível. E acredite, o universo sempre responde. Só que ele fala baixo e com estilo. Tá tudo aí, só falta ligar os pontos. Você já teve aquela sensação de que certas coisas vivem se repetindo na sua vida? Como se o universo estivesse tentando te mostrar algo. Pois é, está mesmo, só que às vezes a gente passa batido porque não sabe identificar os padrões sutis que apontam o caminho. E olha, eu aprendi isso na marra. Fiquei anos tropeçando nas mesmas pedras achando que eu era azar ou coincidência. Até perceber, isso aqui já aconteceu antes. E antes de novo, a vida estava gritando, mas eu só escutava quando a dor chegava. O primeiro passo para enxergar esses padrões é simples. Observar sem pressa. Começa a notar tudo que se repete. Pode ser um tipo de situação, uma emoção recorrente, um mesmo número que aparece o tempo todo, até uma música que vive tocando nos momentos certos. Nada é por acaso. Tudo tem um código. Sabe aquelas pessoas que entram na sua vida com a mesma energia, o mesmo comportamento, o mesmo final triste? Então, pode ser que você esteja atraindo isso como um espelho de algo que precisa curar aí dentro. Padrões se repetem não para te castigar, mas para te ensinar. Outro jeito de identificar é pela sensação no corpo. Se algo se repete e te causa desconforto, cansaço ou aquele não de novo, presta atenção. Isso é a vida te cutucando com força. Agora, se algo se repete e te traz paz, alegria, alívio, menos aí você achou pista quente, é o universo te dando um mapa, mesmo que de forma tímida. O segredo é sair do automático. Olhar a vida como quem procura sinal de fumaça no horizonte. Tudo comunica, os atrasos, os encontros, os erros repetidos, os acasos estranhos. São pedacinhos de quebra-cabeça que, quando você conecta, mostram o próximo passo com clareza absurda. E quer saber o mais legal? Quando você começa a identificar esses padrões, sua intuição fica afiadíssima. Você aprende a confiar mais no que sente e menos no que faz sentido. E isso muda tudo mesmo. Então, da próxima vez que a vida repetir um cenário, um nome, uma situação, não reclame, não fuja, olhe de perto. Pergunte o que isso está querendo te mostrar, porque às vezes o que você chama de ciclo vicioso é só um caminho mal interpretado. E quando você decifra o padrão, o universo entrega o próximo nível quando você segue o sinal. A vida se transforma, tem coisa que a gente não explica menos, né? Só sente. E quando a gente sente de verdade, ou a gente confia e vai, ou fica preso no mesmo lugar para sempre. Hoje eu quero te contar algumas histórias reais de pessoas comuns, como Will e Voca, que decidiram seguir os sinais do universo e mudaram tudo. Vamos começar com a Júlia. Ela estava presa num emprego que drenava a alma, mas morria de medo de sair. Todo dia ela via passar um ônibus com um letreiro escrito Liberdade. Pode parecer só coincidência, né? Mas aquilo cutucava o coração dela de um jeito. Até que um dia, ela sonhou com esse ônibus, entrou e acordou com o coração em paz. Adivinha? Pediu demissão na semana seguinte. Hoje, vive do que ama e diz que foi o melhor salto no escuro que já deu. Teve também o Marcos. Elsa teve vontade de mudar de cidade, mas ficava enrolando, esperando o momento certo. Até que, em 3 dias seguidos, ele ouviu a mesma música antiga que dizia: "Vá embora, não olhe para trás." Uma vez no rádio, outra no mercado e outra num vídeo aleatório. Riu, achou curioso, mas sentiu. 3 semanas depois, mudou. E, segundo ele, foi como se o universo inteiro tivesse empurrado ele para a vida nova que ele não tinha coragem de viver. E olha que incrível. A Karina, que nunca teve filhos, começou a sonhar várias noites com uma menininha de vestido azul. Meses depois, conheceu uma criança numa ONG que usava o mesmo vestido do sonho. Hoje, ela é mãe adotiva daquela menina menos e diz que foi o encontro de almas mais forte que já sentiu. Coincidência só se o universo tiver senso de humor e coração, né? Essas histórias são reais. E não são privilégio de gente especial. Todo mundo recebe sinais.
Todo mundo é chamado, só que nem todo mundo está disposto a ouvir, e muito menos a confiar. Seguir sinais não é loucura. É coragem. Coragem de deixar o controle de lado e confiar que tem algo maior guiando. É um tipo de fé que não se explica, mas transforma. Entwell. Da próxima vez que algo parecer estranho demais para ser só acaso, escuta, observa, sente. Pode ser exatamente o empurrãozinho que sua alma estava esperando. E aí, qual sinal você está ignorando há tempo demais? Capítulo 5. A lei da atração silenciosa. Tem coisa que a gente atrai não quando grita, mas quando se alinha. Não quando corre desesperado atrás, mas quando acalma o coração e vibra na mesma frequência daquilo que quer viver. É sobre isso que eu quero conversar com você agora. A tal da lei da atração menos mais, de um jeito que quase ninguém fala, um jeito silencioso, leve e poderoso ao mesmo tempo. Sem gritaria mental, sem forçar o universo, sem desespero disfarçado de foco, porque olha, o universo não responde à pressa, ele responde à energia. E essa energia não vem do barulho, vem da sua vibração mais pura, aquela que aparece quando você está em paz com quem é honesta, com o que já tem. Eu demorei para entender isso. Achava que para atrair alguma coisa eu precisava pensar nela o tempo inteiro. Repetir afirmações até a língua cansar, mentalizar com força como se fosse um feitiço. E sabe o que aconteceu? Nada. Só canseira e frustração. Até que um dia eu simplesmente soltei. E aí, veio, sem aviso, SMS, como quem chega de mansinho, mas no tempo exato. Essa é a lei da atração silenciosa. Aquela que o fancy, no modo confia e solta. Aquela que entende que às vezes o silêncio é mais magnético que qualquer manifestação barulhenta. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como isso funciona na prática. Como você pode se alinhar com seus desejos sem precisar gritar para o universo ouvir. Porque, spoiler, ele já está ouvindo. Só que ele responde quando você vibra, não quando você implora. Então vem comigo. Vamos aprender a atrair com presença, com leveza, com fé tranquila. Porque o que é seu já está vindo. Mas primeiro você precisa se tornar o lugar onde ele quer pousar. Desliga o modo, corre e liga o modo recebe. Tem uma coisa que eu precisei quebrar muito a cara para entender. Nem tudo que a gente quer vem com mais esforço. Aliás, tem coisa que só chega quando a gente para de correr atrás feito doido e começa a receber de verdade. Pois é, eu cresci com aquela ideia de que tinha que railer dobrado, dar o sangue, não parar nunca se quisesse alcançar alguma coisa. E por um tempo, até funcionou. Mas chegou uma hora em que eu estava exausto, ansioso e parado. O universo simplesmente travou. E foi aí que eu descobri a força do tal estado de receber. Receber é diferente de buscar. Buscar tem pressa, tem medo, tem cobrança. Receber tem confiança, tem espaço, tem entrega. Quando você entra nesse estado, e não tô falando de ficar largado no sofá esperando milagre, viu? Você abre um campo vibracional onde as coisas fluem até você, sem forçar, sem sofrer, como se o universo dissesse, agora sim, agora tem espaço para eu entregar. Porque, sejamos sinceros, quando a gente está tentando controlar tudo, não sobra brecha para nada entrar, e energia não flui em mente tensa. Em corpo travado, em coração desesperado, o tal do esforço desenfreado, até parece nobre, mas muitas vezes é só um medo disfarçado de produtividade. É o famoso se eu não correr, não acontece. Só que acontece sim. Acontece quando você trabalha com presença, com clareza, mas principalmente com abertura. O estado de receber é silencioso, mas magnético. É aquele momento em que você diz para si mesmo, eu fiz a minha parte, agora deixo vir. E quando vem, mas é só alinhamento. Então se você anda cansado de tentar tanto, talvez seja a hora de soltar um pouco, respirar, confiar, receber. Porque quando você para de lutar contra a corrente, a vida começa a fluir a favor. Solta, silencia e deixa que o universo entrega. Tem um momento em que a gente percebe, assim meio no susto, que nem tudo precisa de esforço para acontecer. Às vezes o que você mais quer tá ali, a um passo, mas só chega quando você para de insistir e começa a confiar de verdade. Eu já tentei controlar tudo ruro. Planejava cada detalhe, queria prever cada passo, ficava ali ansioso, forçando as coisas a darem certo do meu jeito, na minha hora. Resultado, cansaço, frustração, sensação de que nada andava, até que um dia eu simplesmente soltei. E aí, meu amigo, minha amiga? O universo entregou. Sim, entregou mesmo. E olha que ironia. Não foi no grito, foi no silêncio. Não foi na correria, foi na pausa. Não foi no fazer sem parar, foi no confiar e esperar. Isso virou um ensinamento que eu nunca mais esqueci. Quando você silencia e confia, o universo age. Mas confia de verdade, viu? Não é aquele confio com o pé atrás, roendo a unha e tentando dar um jeitinho.
Por fora. É confiar de peito aberto, com calma na alma, com aquele sentimento de já tá vindo, eu só preciso deixar acontecer. O silêncio não é vazio, ele é espaço. Espaço para a clareza chegar, para a intuição falar, para a vida mover as peças do jeito certo. Enquanto você corre feito louco, tenta controlar tudo, faz barulho com a mente, o universo fica só ali esperando você silenciar, porque é no silêncio que a entrega se manifesta. Confiar é um gesto de coragem. E abrir mão do controle e dizer, tá bom, universo, eu fiz o que podia, agora é contigo. E quando você faz isso de coração leve sem desespero, com fé tranquila, as coisas começam a fluir de um jeito que parece até mentira. Mas não é mentira. É só a vida fazendo o que ela faz de melhor quando a gente sai do meio. Fluir, então, se tem algo que você vem tentando forçar há muito tempo, faz um teste. Silencia, confia e observa. Porque o que é seu já está a caminho, só precisa de espaço para pousar. Kit secreto da manifestação silenciosa e superpoderosa. Tá a fim de atrair o que quer sem gritaria, sem desespero e sem se esgotar tentando fazer dar certo? Então se liga nesse trio poderoso que mudou minha forma de me conectar com o universo. Afirmações silenciosas, visualização ativa e gratidão antecipada. Parece simples demais para funcionar? Pois é, e justamente por isso funciona. Vamos começar com as afirmações silenciosas. Isso aqui não é sobre ficar repetindo frases em voz alta com cara de coach animado, nada contra, tá? E algo mais interno, mais íntimo, é quando você escolhe uma frase que te fortalece, tipo eu sou guiado com sabedoria, ou tudo já está se organizando a meu favor, e deixa ela ecoando dentro de você, como se fosse um mantra secreto. É um sussurro direto para o seu subconsciente. E ele escuta, viu? Agora vem a visualização ativa, isso aqui é ouro puro. Fecha os olhos e imagina a cena acontecendo. Sente o cheiro, vê as cores, ouve os sons, entra no momento como se já fosse real. Quanto mais real parecer para você, mais seu corpo vibra como se já estivesse lá. E adivinha, o universo responde à vibração now eu desejo. Então se você vibra como se já tivesse, você atrai. E para fechar com chave de ouro, gratidão antecipada. Essa aqui é mágica. De verdade. É quando você agradece antes de receber. Tipo, obrigado universo por essa nova oportunidade incrível que está chegando. Mesmo que ainda não tenha chegado. Gratidão é um sinal de fé, de certeza, digna. E quando você sente gratidão pelo que ainda não chegou, você mostra que já acredita menos e isso abre todas as portas. Essas 3 ferramentas são como botões de ativação, mas não funcionam se você fizer por obrigação, tá? Thank you. Sentir, tem que acreditar. Tem que entrar no clima da coisa. É como se fosse um ensaio para a vida real. E o universo estivesse só esperando o momento certo de entregar o palco completo. Então, da próxima vez que você quiser manifestar algo, não corra, não force, não implore. Pega esse kit invisível e usa com amor. Afirme com silêncio, visualize com coração e agradeça como quem já recebeu. Aí é só confiar e deixar acontecer. Capítulo 6. Desapegue do ruído. Pegue o que é seu. Vamos combinar uma coisa? Tem muito sonho preso em meio a muito barulho. E não é só o barulho de fora, não. Às vezes o pior é aquele ruído que a gente mesmo alimenta por dentro. Medo, comparação, dúvida, autocrítica, cobrança, uma verdadeira feira livre mental. E é aí que mora o segredo. Enquanto você estiver grudado nesses ruídos, não vai conseguir segurar o que é seu de verdade. É como tentar pegar um presente com as mãos cheias de lixo. Não dá. Tem que largar o que pesa para segurar o que importa. Eu precisei passar por algumas limpezas internas para entender isso. Porque, olha, o universo já tinha separado um monte de coisa boa para mim, mas eu estava ocupado demais tentando agradar todo mundo, seguindo regras que nem eram minhas e duvidando da minha própria capacidade. Resultado, as bênçãos batiam na porta e eu estava tão distraído com o barulho que nem ouvia a campainha. Nesse capítulo, a ideia é bem direta. Desapegar do ruído para fazer espaço para o que é seu por direito. Porque sim, tem coisas que são só suas, que já foram desenhadas para você. Mas você precisa estar disponível para recebê-las. E isso só acontece quando você silencia, confia e desapega. Desapegar não é perder, é abrir caminho. É olhar para o que não faz mais sentido e dizer, valeu, mas agora é hora de seguir leve. E, olha, quando você faz isso de verdade, puf, a vida muda de tom. As coisas que antes pareciam distantes começam a chegar com uma facilidade quase mágica, né? Então, se prepara, porque a partir daqui a gente vai tirar o que tá sobrando, soltar o que tá travando e abrir os braços para pegar tudo aquilo que já é seu, só estava esperando espaço.
Fala baixo, anda leve. E conquista muito, sabe aquele pensamento enraizado que diz que a gente só vai ser alguém na vida se trabalhar até cair, correr até não aguentar e gritar mais alto que todo mundo? Pois é. Mentira. Das grandes... Eu falo isso com alma leve porque por muito tempo eu acreditei nisso também. Achava que, se eu não tivesse sempre fazendo algo, alguém ia passar na minha frente. Que se eu não falasse alto, o mundo ia me ignorar. Que para conquistar o que era meu, eu tinha que merecer suando sangue. E adivinha? E US fica cansado e longe de mim. A verdade é que você não precisa gritar para ser ouvido, nem correr para merecer o que já é seu por natureza. O que é seu não precisa ser arrancado. Ele chega quando você se alinha, não quando você se desgasta. Chega quando você está calmo, confiante, com o coração limpo, não quando você está na correria desenfreada tentando provar algo para alguém. O universo não funciona no grito. Ele funciona na frequência. E quanto mais em paz você está, mais forte é o sinal que você emite. É tipo mágica silenciosa. Você nem fala nada, mas tudo começa a se mover a seu favor. Quer saber o segredo? Ser antes de ter. Vibrar antes de vencer. Acreditar antes de acontecer. E isso não tem nada a ver com preguiça ou acomodação, tá? Tem a ver com presença, com fazer sua parte. Claro, menos, mas sem desespero, sem pressão. Sem precisar se arrebentar para provar que merece boca de amarece só por existir. Por sentir. Só por desejar de verdade. Então se você anda se cobrando demais, tentando gritar pro mundo te enxergar, achando que só vai ser feliz quando alcançar aquela meta. Respira. Silencia. Confia. Porque às vezes, o que você está buscando está vindo, só está esperando você parar de correr para conseguir te alcançar. Já é seu. Só falta você chegar no endereço certo. Sabe aquela coisa que você deseja com força? Um sonho, um amor, uma virada de vida, uma resposta? Então, já é seu, de verdade. Já está pronto, embalado, etiquetado com seu nome. Só está esperando uma coisa, você está disponível para receber. Sim, parece loucura menos, mas é real. O universo não está te punindo, nem atrasando nada. Ele só entrega quando a sua energia combina com o que você quer viver. É tipo uma estação de rádio, né? A música tá tocando, mas se você não sintoniza na frequência certa, tudo que ouve é chiado. E olha, eu sei como é frustrante quando a gente quer muito uma coisa e ela simplesmente não vem. A gente pensa, será que não é pra mim ou o que eu tô fazendo de errado? Mas às vezes, o erro não é o que você tá fazendo, e sim como você tá vibrando. Estar disponível não é só querer, é se abrir de verdade. É soltar o medo, limpar os pensamentos sabotadores. Sair do modo controle total e dizer, ok, universo, tô aqui, pronto para receber. E quando você faz isso com um coração leve, as coisas começam a vir até você. Como quem reconhece casa. Tem algo mágico que acontece quando você para de correr atrás e começa a se alinhar com a energia do que você quer viver. Você se torna um imã natural, um chamador de milagres. E sem esforço, o que é seu te encontra. Porque tudo que é seu já está procurando por você também. Então, se hoje você sente que está batalhando demais por algo e parece que nada acontece, para um pouquinho. Respira. Se pergunta, eu estou mesmo disponível para isso? Minha energia está combinando com esse desejo? Porque quando a resposta for sim, o universo nem pensa duas vezes. Ele entrega. E quando ele entrega, entrega bonito. Quem disse isso pra você? Reprogramando a bagunça mental, você já parou pra pensar quantas coisas você acredita que nem são suas? Tipo aquelas vozes que dizem, não dá pra viver assim, tem que ralar muito, não dá pra confiar no invisível, esse papo de energia não paga conta. Já ouviu, né? Pois é, eu também. E por muito tempo, eu acreditei em cada uma dessas frases como se fossem verdades absolutas. Mas sabe o que são de verdade? Crenças, barulhos que foram plantados aí dentro e que te mantêm preso a um mundo que não cala nunca. Essas crenças são tipo aquele radinho velho, chiando no fundo da mente. Você nem percebe, mas ele está sempre ali, te puxando para fora de você, te fazendo correr mais, duvidar mais, esperar aprovação, buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas olha, a boa notícia é que dá para desligar esse rádio, dá para mudar a estação, dá para reprogramar. Tudo começa com uma pergunta simples e poderosa. Essa ideia é minha ou eu só aceitei porque todo mundo acredita? Quando você começa a questionar, começa a libertar, e quando você se liberta, o silêncio aparece. E aí, meu amigo, o universo sussurra coisas lindas quando a mente cala. Reprogramar não é apagar o passado, é escolher novas verdades, é dizer, obrigado, mas agora eu escolho diferente. E toda vez que você escolhe se ouvir mais do que ouvir o barulho lá fora,
uma nova realidade começa a nascer. Mais leve, mais intuitiva, mais... Capítulo 7. O universo está sempre respondendo. Tá escutando? Não, pois é, a maioria das pessoas também não está. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha vida. O universo nunca fica em silêncio. Ele está sempre respondendo, sempre. O tempo todo. Até quando a gente acha que ele sumiu, ficou mudo, ou que não ouviu nossos peritos Elta Ali, do Orel Raim Pei, coração aberto e pronto para devolver exatamente aquilo que a gente anda vibrando. A questão é, será que a gente está mesmo prestando atenção nas respostas? Porque olha, elas não costumam vir em neon, nem com letreiro, de LED, nem com uma notificação no celular dizendo agora vai, hein? Elas vêm em forma de sentimentos, encontros, sinais, intuições, desconfortos e até silêncios profundos. Às vezes a resposta é um não agora. Outras vezes é um confia mais um pouquinho. E muitas vezes ela vem como aquele empurrãozinho sutil que te tira de um caminho para te levar para outro bem melhor. A verdade é que o universo fala na linguagem da energia. E quando você aprende a escutar com o coração, e não com a pressa ou a ansiedade, tudo muda. Tudo fica mais claro, porque você percebe que não está perdido, nem sozinho, nem largado no mundo. Está sendo guiado o tempo todo. Então, nesse capítulo, quero te convidar a sintonizar de verdade, a abrir seus ouvidos internos, ajustar sua frequência e começar a perceber os sussurros que estão aí do seu lado, a resposta que você procura. Talvez já tenha chegado, só falta você ouvir. É no silêncio que a verdade grita. Sabe aquele momento em que a cabeça está a mil, cheia de mas e agora? Como eu resolvo isso? Pois é, nessa confusão toda, a resposta nunca aparece. Parece até que o universo tapa os ouvidos. Mas quer saber de uma coisa que aprendi na marra? Quando a mente se aquieta, tudo muda. É impressionante. A solução que parecia impossível, de repente aparece como um estalo. Aquela sensação de agora entendi só vem quando a gente abaixa o volume do mundo, dá uma pausa nas preocupações e permite que o silêncio fale. E olha, ele fala, baixinho, manso, mas certeiro, já aconteceu comigo várias vezes. Quanto mais eu tentava forçar uma saída, mais tudo travava. Aí cansado, eu largava, ia tomar um banho, dava uma caminhada, olhava para o céu. E bum, a resposta vinha. E não era mágica, era conexão, porque a clareza não gosta de barulho. Ela floresce no sossego. A mente racional é ótima para organizar, a planejar, executar, mas ela é barulhenta. Já é intuíca. A sabedoria verdadeira é quietinha. Ela não disputa espaço. Só aparece quando você dá espaço. E nesse espaço, o universo age, como se dissesse, finalmente você calou para eu falar. Então, se hoje você está sem direção, sem clareza, com a cabeça em looping, talvez seja hora de parar, respirar, confiar, porque as respostas já estão no ar. Só estão esperando você silenciar para pousarem na sua consciência. Confia em mim. Às vezes o que você mais precisa não é de mais esforço, é de menos ruído. Caos lá fora, calma, cá dentro. O segredo de ficar em paz mesmo quando tudo gira. Olha, a vida lá fora parece um liquidificador ligado no máximo, né? É notícia ruim, é cobrança, é gente reclamando, é o celular apitando o tempo todo. Ufa! Só de falar já dá vontade de fugir para uma caverna no meio do mato. Mas como a maioria de nós não tem essa opção ainda, eu aprendi uma coisa poderosa. Dá para manter a paz mesmo com o mundo desabando em volta. A real é que a sintonia não vem do que acontece fora. Vem de como a gente escolhe reagir. E olha que bonito. Quando você se alinha por dentro, o caos lá fora pode até gritar, mas você não se perde. Claro que não é mágica. Prática. Respiração consciente, um café tomado devagar, um olhar para o céu no meio do trânsito, aquele não que você aprende a dizer sem culpa. Tudo isso são âncoras que te puxam de volta para o centro, mesmo quando tudo parece te empurrar para a beirada. E sabe o que mais? O universo fala mais alto quando a gente baixa o tom. Não precisa competir com o barulho do mundo, só precisa escolher ficar em silêncio por dentro. Porque, olha, o caos pode até bater na sua porta, mas quem decide se vai abrir é você, então. Da próxima vez que a vida parecer uma tempestade sem fim, respira fundo. Lembra, o olho do furacão é o lugar mais calmo que existe. E esse olho pode ser você. Fica firme, fica leve, fica em sintonia, mesmo no caos. Energia em dia, mente em paz e alma ligada. A rotina que deixa você receptivo ao que é seu. Vou te contar um segredo que mudou minha vida. Não é sobre fazer muito, é sobre estar aberto, simples assim. E sabe o que mais? Estar aberto não é deixar tudo entrar, é aprender a sintonizar. Como quem ajusta o dial do rádio até achar aquela frequência limpa, sem chiado. Para isso, rotina é ouro, mas não qualquer uma, menos uma rotina espiritual, mental e energética. Nada mirabolante, coisa simples,
mais poderosa, tipo acordar e não. Saí correndo já grudado no celular. Eu comecei a tirar 5 minutinhos só para sentir meu corpo respirar e agradecer. Pode parecer pouco, mas esse ritualzinho me conecta, me alinha, me lembra. Tô aqui, presente, inteiro. Durante o dia eu faço pausas conscientes, tipo um reboot no sistema. Pode ser fechar os olhos por 2 minutinhos ou escrever umas palavras soltas no caderno. Quando faço isso, parece que o universo fala mais claro. Sério, as ideias vêm, as respostas caem no colo. É como se minha mente limpasse o palco para a alma atuar. À noite, nada de ir dormir carregando o mundo nas costas. Eu solto, entrego e agradeço. Às vezes falo com o universo como se fosse meu melhor amigo. Outras, só fico em silêncio. Mas sempre peço para continuar receptivo. Porque a mágica está no estado de receber. Naldo Correr. Essa rotina não é sobre perfeição. É sobre intenção. E olha, quando a gente se cuida por dentro, o mundo lá fora muda de cor. Parece até que tudo começa a conspirar a favor. Então, fica a dica. Cuide da sua energia como quem cuida de um jardim. Molha um pouquinho por dia, tira as ervas daninhas, dá luz e confia que o florescer é inevitável. Capítulo 8. Quando você cala, as portas se abrem. Sabe aquele momento em que a gente se cansa de tanto barulho, tanta cobrança, tanta pressa? Foi num desses dias que eu percebi algo que mudou minha vida. Quanto mais eu falava, explicava, corria atrás, menos as coisas aconteciam. Mas bastou eu me calar, por dentro e por fora, menos que algo começou a se mover. E não era fora, era dentro de mim. Engraçado como o silêncio que a gente tanto evita é justamente o que nos conecta com o que importa de verdade. Quando eu parei de dar ouvidos ao mundo e comecei a escutar o que estava aqui dentro, as respostas começaram a aparecer, as pessoas certas surgiram, os caminhos se abriram. Como mágica, mas não é mágica, é alinhamento. A real é que o universo ama quando a gente para de gritar e começa a ouvir. É nesse vazio que as coisas chegam. E quando a mente se cala que o coração finalmente consegue falar. E ele fala com clareza, viu? Sem confusão, sem enrolação, direto ao ponto. Nesse capítulo eu quero te convidar para experimentar isso comigo. Desligar um pouco o mundo e acender o seu mundo interno. Porque sim, tem muita coisa linda querendo entrar na sua vida. Só que para isso acontecer, às vezes você só precisa se calar e deixar as portas se abrirem sozinhas. Perto do cor, camisa e atrer. Você foi feito para isso. Deixa eu te contar uma coisa que demorou anos para cair a ficha aqui. Você não nasceu para correr atrás de nada, é isso mesmo. Nem de dinheiro, nem de sucesso, nem de aprovação. Você foi feito para atrair. Mas olha, a gente cresce ouvindo o contrário, né? Tem que lutar muito, ralar dobrado, quem corre alcança. E a gente vai entrando nesse looping doido de fazer e esquecer de ser. A real, tem gente correndo tanto, mas tanto, que passa direto pelas bênçãos que já estavam ali, bem do ladinho. O universo não responde ao desespero. Ele responde à energia. E energia não se finge, não se força, não se empurra. Ela se alinha e sabe como a gente se alinha? Parando, respirando, se ouvindo. Quando você começa a confiar em quem você é, quando escolhe silenciar esse barulho. Tudo que vem de fora, as coisas mudam. E mudam de um jeito tão natural que parece brincadeira. Mas não é. É vibração. É você vibrando na frequência do que já é seu. Não é sobre se esconder do mundo. É sobre lembrar que o mundo vem até você quando você está inteiro em paz. Inteiro em fé. Inteiro em presença. Então se hoje você está cansado de correr atrás, respira. Fecha os olhos. Sente o que o seu coração está dizendo. Baixinho aí dentro porque pode apostar. Tudo o que você quer. Jay tá vindo. Só está esperando você parar de correr e ficar disponível para receber o silêncio. Abre portais que o barulho fecha. Você já percebeu como o mundo está cada vez mais barulhento? É notificação pulando, gente gritando, opinião, cobrança para todo lado. Até nossa própria mente parece uma rádio fora de sintonia. E no meio disso tudo, a gente se perde. Se perde do se perde do presente, se perde da resposta que estava bem ali no silêncio. Sim, silêncio. Esse bendito que a gente foge como se fosse castigo, mas que na real é o caminho mais curto para acessar o que é mais profundo, porque olha, tem coisa que o barulho simplesmente não deixa passar. É como se ele travasse os portais invisíveis onde moram as ideias geniais, os insights do nada, as respostas que você nem sabia que estava procurando. Quando a gente silencia de verdade, e não estou falando só de desligar, mas de silenciar aqui dentro. É como se o universo sussurrasse segredos que só quem está presente consegue ouvir. E sabe o que é mais louco? Tá tudo aí, já estava, só faltava você parar de se distrair e escutar. Eu sei, a gente aprendeu a correr, gritar,
fazer mais e mais. Mas e se o verdadeiro poder não tiver no fazer, mas no ser? E se o milagre que você tanto espera só está esperando um minuto de paz para atravessar o portal e chegar até você? O silêncio não é vazio. É cheio de respostas. É ali que a intuição grita baixinho, que a criatividade dança solta, que o coração se alinha. É ali que a vida mostra o que estava escondido atrás da pressa. Então, da próxima vez que tudo parecer barulhento demais, faz esse teste. Silencia. Fecha os olhos. Respira fundo. E só observa. Você pode se surpreender com o que vai sentir. Porque às vezes o que falta não é mais esforço. É menos ruído. E o silêncio, ele abre portas que nem 1000 gritos conseguiriam arrombar entre o coice do impulso e o passo do propósito. Você já percebeu como, às vezes, a gente age no susto feito cavalo bravo que toma coice do vento? Pois é, eu também já fui assim. Era estímulo, reação. Alguém dizia, vai, eu já estava no meio do caminho sem nem saber para onde. Olha, isso cansa, machuca. E o pior, afasta a gente do que realmente importa. Com o tempo, entendi uma parada que virou chave dentro de mim. Agir com propósito é completamente diferente de agir por impulso. O impulso vem da pressa, do medo, da comparação, daquela voz que grita: se você não fizer agora, vai perder. Já o propósito, ele vem de outro lugar. Um lugar mais calmo, mais firme. Ele não empurra, ele chama. Lembro de uma história que me marcou demais. Dizem que um bambu chinês passa anos crescendo para baixo da terra antes de aparecer. Anos, em silêncio, no escuro, sendo preparado. Aí do nada ele desponta e cresce metros em dias. E por quê? Porque quando a base está forte, o crescimento é inevitável. Não é forçado. É natural. É alinhado, né? A gente vive num tempo em que parece que todo mundo precisa responder tudo em segundos. Tomar decisão na correria, resolver a vida com um clique. Mas e se o verdadeiro poder estiver na pausa? No silêncio antes da ação? Naquela respiração que vem antes do sim ou do não? Eu comecei a treinar isso. Agir só quando estou em paz. E não em pânico. Esperar a resposta interna, aquela que vem como um sussurro no meio do barulho. E olha, muda tudo, a vida deixa de ser uma maratona e vira uma dança. Em vez de me atropelar, eu caminho firme no meu ritmo, com presença, com intenção. Então se você está aí com um coração acelerado, achando que precisa decidir agora, fazer agora, resolver agora, respira, se escuta, silencia um pouco. Porque quando você age com propósito, não precisa correr, o universo anda com você. E cá entre nós, correr sem direção é só desgaste. Mas dar um passo certo no momento certo, com a intenção certa, isso é mágica pura. Capítulo final. Pegue o que é seu. Chegou a hora. E olha, não é só o fim de um capítulo não. É o começo de uma nova fase, daquelas que a gente sente até na pele. Se você leu tudo até aqui, parabéns. Porque nem todo mundo tem coragem de mergulhar fundo assim, de silenciar o barulho lá de fora, para finalmente ouvir a própria alma. Agora é o seguinte. Você já entendeu o jogo. O universo não fala gritando. Ele sussurra. E para escutar, a gente precisa calar por dentro, respirar por inteiro e confiar. Parece simples, né? Mas ao mesmo tempo é poderoso demais. Tudo aquilo que você tanto quer já é seu por direito. Já está no caminho. Mas não vem quando você força, empurra, se desespera. Vem quando você relaxa, alinha, sente e recebe. Sim, recebe. Porque você não está aqui para correr atrás. Está aqui para se tornar magnético, atrair, manifestar e encarnar. Eu sei, o mundo ainda vai tentar te puxar de volta para o caos. Vai gritar, vai empurrar, vai te fazer duvidar. Mas agora você tem uma escolha. E mais, você tem consciência. Você sabe que não precisa mais provar nada para ninguém. Só precisa pegar o que já é seu. Com leveza, com presença, com confiança. Esse capítulo final não é um adeus, é um convite. Um lembrete, um portal. Pegue o que é seu menos com o coração aberto, com a mente em silêncio e com a alma em paz. Porque o que é seu, meu amigo, ninguém tira. E o universo? O universo só estava esperando você se lembrar disso. Então vai lá, silencie, sinta e receba. 3 palavras. Universo, eu me silencio, eu me conecto, eu recebo. Sabe quando uma frase entra na alma feito abraço apertado? Pois é, essa afirmação final caiu no meu peito como uma chave que abre portas invisíveis. Simples, direta e poderosa. Tipo aquele sussurro que vem do fundo da alma quando a gente finalmente cala o barulho de fora. Eu me silencio. Não é sobre ficar mudo. É sobre calar a pressa, a ansiedade, o ego que grita e quer tudo para ontem. É respirar fundo e entender que o silêncio não é vazio. É espaço. Espaço para ouvir o que realmente importa. É nesse silêncio que minha mente se desliga,
e meu espírito se liga. É aí que as coisas começam a fazer sentido. Sem nem precisar entender tudo, eu me conecto. E não tô falando de Wi-Fi. É conexão com algo maior, com a essência, com a verdade que mora em mim e que eu muitas vezes ignorei por medo, por correria, por distração. Me conectar é me lembrar que eu não estou sozinho, que tem uma força agindo a meu favor, só esperando eu parar de atrapalhar. Eu recebo a parte mais linda, porque a gente aprendeu a pedir, a lutar, a correr, mas ninguém ensinou a arte de abrir os braços e deixar vir. E não é qualquer coisa que chega quando a gente está aberto, é exatamente o que a gente precisa. Às vezes vem como resposta, às vezes como paz, às vezes como um sinal sutil que muda tudo. Essa afirmação virou meu mantra. Quando eu respiro ela, eu me alinho. Quando eu repito, eu lembro quem sou. E quando eu acredito, o universo entrega. Então faz assim. Fecha os olhos. Respira com o coração e fala junto comigo bem devagarzinho, sentindo cada pedacinho vibrar. Eu me silencio, me conecto, eu recebo. Agora deixa acontecer, tá procurando? Ele também. Tá, mas você tá mesmo disponível? Tem uma coisa que eu descobri na Marra Menos e vou te contar agora, sem enrolação. Tudo que você está buscando também está te buscando. É sério. Os sonhos que você tem, as respostas que vive pedindo, o amor, a paz, a grana, as oportunidades. Está tudo vindo na sua direção. Só que tem um porém. Você está mesmo disponível para receber? Porque olha, eu já me peguei desejando com força, tipo rezando, mentalizando, pedindo pro universo, pro céu, pro além, mas por dentro, fetidinho, lotado de dúvida, medo, controle, ruído mental. Ou seja, queria com a boca, mas não deixava com o coração. É como se o universo fosse aquele entregador chegando com um pacote na porta, tocando a campainha, e você com fone de ouvido, porta trancada e barulho no máximo. Resultado? Nada. Chega. Ou pior, chega e você nem percebe. A real é que para atrair o que você quer, precisa primeiro desocupar a casa. Sabe? Tirar o excesso de pensamento, limpar os cômodos da mente, abrir espaço no peito, estar presente de verdade. Não só pedindo com pressa, mas esperando com fé. Já parou para pensar que às vezes o que você chama de atraso é só você não estando pronto? Pois é, a vida não falha no timing. Quem falha na sintonia é a gente. Então meu convite é simples, direto e do fundo da alma. Silencia um pouco. Se alinha, abre espaço, fica receptivo. Porque o que você busca está só esperando um sinal seu para bater na porta de vez. E aí, vai abrir? Bora viver no fluxo? Um convite para uma vida mais leve e rica, de verdade. Agora que a gente chegou até aqui, deixa eu te fazer um convite. Não daqueles cheios de regras, cobrança ou pressão. Não. Tô falando de um chamado da alma, sabe? Uma piscadinha do universo dizendo vem comigo, vai ser leve. Porque, olha, a vida não foi feita para ser esse peso todo, não. Essa correria doida, essa luta eterna, esse barulho que esgota. Tá tudo fora do natural, fora do fluxo. A verdade é que quanto mais você se conecta, mais e tudo flui. E quando flui, aí sim as coisas acontecem sem você precisar se estapear com a vida. Viver com mais leveza é uma escolha. E também é um treino. Começa com um silêncio aqui, uma respiração ali, um não dito com paz e um sim dito com minha alma. É quando você troca o eu preciso lutar pelo eu escolho confiar. Troca o esforço desenfreado pela presença plena. E sem perceber, começa a receber mais do que correndo atrás. A abundância não gosta de desespero. Ela é de quem está em paz, de quem abre espaço, de quem vibra com gratidão antes mesmo de ver o resultado. Parece mágica, mas é só sintonia. Então, se esse livro despertou alguma coisinha aí dentro, um calor, um estalo, uma curiosidade menos, aceita esse convite, te convida para viver de outro jeito. Um jeito mais fluido, mais verdadeiro, mais conectado com quem você realmente é. Porque o que é seu já está a caminho. Só espera você estar disponível. E aí? Bora viver com leveza, conexão e abundância?